agora no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. E vamos receber nesta manhã de terça-feira, dia 6 de julho, aqui no Giro Estadual de Notícias, a senadora do PSL de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic. Muito bom dia, senadora. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos vocês aí do Giro de Notícias do Grupo Feitosa. Muito bom dia, senadora, nesta manhã de terça-feira, dia 6 de julho. Senadora, Brasília pegando fogo neste momento, justamente em relação devido à CPI da Covid-19, né, em que se discute as medidas que o governo federal teve para tentar conter o aumento das mortes e dos casos de doença aqui no nosso país. Recentemente, a senhora concedeu uma entrevista para a CNN Brasil, onde a senhora alegou que muitos senadores estão perdendo tempo fazendo discurso e não com perguntas específicas. Como a senhora analisa essa atual CPI e o que a senhora tem feito também para contribuir de forma positiva para essa comissão? Carlos, você me escuta bem? Perfeitamente. Ah, ótimo. É que eu estava com problema aqui. Mas a senhora me ouviu bem? Eu estava com problema de... o que eu gostaria que você repetisse a pergunta, porque eu estava com problema de áudio. Ah, sim, mas agora está me ouvindo bem, né? Agora sim. Tá. Então, eu perguntei para a senhora que neste momento, onde a CPI da Covid-19 acontece de forma incessantemente em Brasília, onde o assunto é bastante discutido na imprensa também, a senhora concedeu uma entrevista recentemente para a CNN Brasil, onde alegou que muitos senadores estão perdendo tempo fazendo discurso e não com perguntas específicas. Eu queria saber como a senhora analisa essa atual conjuntura da CPI da Covid e o que a senhora tem contribuído de forma positiva para essa comissão. Olha, Carlos, eu posso contribuir com a formação que eu tenho, que é a formação jurídica. Como advogada, eu analiso sobre outros aspectos, sabe? Muita gente faz ali apenas um discurso e fala apenas e tão somente para o público lá fora. Nós temos que entender que estamos vivendo um momento muito complicado e que investigações estão ocorrendo, devem ocorrer num curto espaço de tempo ali dentro da CPI. O tempo passa, não volta, né? É igual um momento processual, você precisa cumprir aquilo naquele momento, porque senão haverá uma preclusão, você não pode voltar atrás. Então, essas questões aí precisam ser bem compreendidas pela base do governo, para que a gente consiga avançar de forma satisfatória e, acima de tudo, justa. O que nós queremos é justiça para a população brasileira. Agora são 7 horas e 54 minutos. Se você quiser acompanhar a entrevista com a senadora Soraya Tronic pelas nossas redes sociais, ela já está sendo transmitida pelo nosso Facebook, YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande e logo mais o nosso site acritica.net/vídeos. Senadora, uma situação que é bem pertinente também em relação neste momento aqui em Mato Grosso do Sul, é em relação às vacinas contra a Covid-19. Atualmente, o nosso estado é líder no índice de imunização, mas apesar da vacinação considerada acelerada, né, e o estado também ser o primeiro estado aí do país no ranking de imunização, estamos com uma marca abaixo dos 50%. O que a bancada dos senadores do estado tem feito para tentar trazer mais imunizantes para o nosso estado e como foi a chegada das 165 mil doses da Janssen aqui nas nossas fronteiras? Surgiu, você deve se lembrar, no começo, logo que falaram da chegada das vacinas Janssen, aquela ideia de mandar tudo para o Mato Grosso do Sul, sim, principalmente justificando, né, o momento por que estávamos passando, que era um momento muito crítico, que estávamos, inclusive, exportando nossos pacientes para os outros estados. O fato também de termos uma coordenação muito boa na imunização, nós conseguimos aplicar as vacinas rapidamente e a gente acaba com os estoques, né, de forma célere. Então, tudo isso, essa junção e recebendo também pessoas ali da fronteira, temos muita gente ali com dupla cidadania que na verdade nasceu no Paraguai, mas acaba vindo para o Brasil tomar vacina. Enfim, uma série de fatores nos fez
ir até o ministro Queiroga para pedir que ele disponibilizasse todas as vacinas, mas isso não depende apenas dele, e sim de um conselho, e esse conselho delibera. Porém, nós conseguimos 5% a mais, né? Conseguimos um tanto a mais do que os outros estados, justamente por esses fatores, mas eu também acredito que seja por conta da proximidade com o governo federal, com a facilidade que eu tenho de transitar e de articular. Graças a Deus, sempre fui muito bem recebida por todos os ministros que passaram pelo Ministério da Saúde, e então nunca tive problemas. Eu acredito que seja por isso. Então, apesar de tudo, ainda não temos no Brasil um número suficiente de vacinas para podermos distribuir para todos os estados e imunizar os nossos cidadãos, né? Aí que vem, Carlos, a necessidade de atenção máxima ainda, né, às medidas de proteção, de distanciamento físico, de uso de máscaras, uso de álcool, seja de que forma for, álcool gel, para a nossa higienização, enfim, tudo isso ainda é necessário porque sabemos que a vacina evita que a doença se agrave, e nós temos conseguido isso, você está vendo que o número está diminuindo, porém, ainda é muito cedo para termos certeza absoluta, né? Então, todo cuidado é pouco. Agora são 7h57, estamos conversando com a senadora Soraya Tronic, do PSL. Falando agora sobre os projetos, senadora. A senhora, que também é integrante da bancada feminina, apresentou no Senado Federal um projeto de lei que altera o Código Penal e a Lei de Execução Penal para aumentar as penas mínimas previstas para o crime de estupro de vulnerável. Recentemente, nós tivemos aquele caso do serial killer do Distrito Federal, Lázaro, que foi morto enfrentando os policiais também. A morte dividiu opiniões nas redes sociais. A senhora acha que nós estamos dando uma certa tolerância demais para esses criminosos, senadora? Eu entendo que sim, Carlos. Nós precisamos aumentar aí as penas mínimas, que são o caso do estupro de vulnerável. Vulnerável é aquela pessoa abaixo de 14 anos, que é considerado criança, né? As tais das saidinhas, as saídas temporárias, isso para certos tipos de criminosos que realmente usam da violência, usam da grave ameaça, não são crimes apenas patrimoniais, né? Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de criminoso, porque nós sabemos, assim, quando a pessoa é diagnosticada como um psicopata, nós já sabemos, né, e os estudos indicam que as pessoas isso aí não tem cura. Então, esse tipo de criminoso, nós não podemos deixar que tenham esse direito a saidinhas. E no caso de estupro de vulnerável, até mesmo que não seja de vulnerável, geralmente quando ele sai, ele tem contato com a vítima. Os crimes de pedofilia ocorrem muito dentro do próprio lar. E aí essa pessoa sai e a vítima tem que dar de cara com ela. Isso é um absurdo, isso aí já é um atraso. Assim, eu fico impressionada como é que nós chegamos até hoje sem trabalhar nesse tipo de legislação para acabar com isso. Então, eu estou assim, empenhada neste momento de pandemia que as pessoas estão em casa, isso aumentou muito, e aí é necessário que tomemos essa atitude mais drástica eu acho que não é nem uma questão de ser mais drástico, seria o certo sempre, né? Infelizmente, eu não sei o que passava na cabeça de certos legisladores. Ontem tivemos aqui a sabatina do doutor Amaury para o Ministério para o TST, né, como ministro, e aí ele questionaram que se os juízes eram muito parciais, e os juízes do trabalho, né, e aí ele disse o seguinte: não, o juiz é imparcial, é a legislação que é muito protetiva, e aí nós temos realmente, aí o juiz tem que cumprir a lei. Nós temos uma legislação muito protetiva com os criminosos e acaba esquecendo das vítimas. E essa situação tem que mudar. Senadora, falando agora um pouco mais sobre o relacionamento da senhora com o presidente Jair Bolsonaro. Quando o presidente decidiu romper com o PSL, uma onda de deputados decidiu sair da sigla, né?
e decidiram romper também com o partido. Aqui em Mato Grosso do Sul tivemos o caso do deputado Coronel Davi, que saiu da sigla. A senhora e o capitão Contari são dos principais representantes do partido aqui em Mato Grosso do Sul. O fato da senhora permanecer no PSL, isso, vamos dizer assim, estremeceu um pouco no relacionamento da senhora com o presidente Jair Bolsonaro ou não? De forma alguma. Eu fui a primeira pessoa a ir até ele e dizer que eu não sairia. E que eu lamentava o fato do Flávio ter saído, justamente porque aqui no Senado Federal, se você não tem um partido, o senador que não tem um partido, ele fica fora das comissões, ele fica fora da maioria dos trabalhos da casa, participa apenas do trabalho de plenário, e isso atrapalha muito. A maioria dos projetos de lei são aprovados nas comissões. E eu disse ao presidente que o Flávio fazia falta naquele momento. Ele precisava estar dentro das comissões e não fora. E que precisávamos analisar mais objetivamente tudo isso. Hoje você vê ali na CPI, quando você não constrói uma base, fica difícil. Hoje o presidente Bolsonaro tem minoria aqui na casa. E aí, quando é necessário uma participação mais ativa, você não tem. Então, essa construção de partidos, construção de uma base forte, é muito importante. Então, eu sempre joguei muito limpo e continuo. Depois disso, eu fui nomeada vice-líder do governo no Congresso Nacional, nem só no Senado. Então, a minha participação é muito pragmática, eu sou muito direta e quando precisa criticar, eu tenho nos meus contatos, nas minhas reuniões com a base aqui no Senado, quando precisa criticar, eu critico a forma de atuar, os colegas, e também aceito críticas, e ali a gente faz um brainstorm e consegue colocar, pelo menos tentar colocar algumas coisas nos trilhos. Mas é importante que a gente seja assim, bastante pragmático nas questões, porque muitas vezes envolve-se emoção e não podemos trabalhar com a emoção. A emoção tem que ser utilizada quando é necessário, mas tem hora que nós precisamos ser pragmáticos, e eu sou muito pragmática. Sou mais pragmática até do que muitos homens, viu, Carlos? As mulheres aqui têm mostrado um pragmatismo impressionante, e os homens têm saído assim, dos trilhos com as emoções mais à flor da pele. Isso não ajuda, Carlos. Tá certo. Na hora que você precisa de um médico numa cirurgia, de um advogado, você precisa de um advogado consciente, de um médico consciente ali na hora. Ninguém pode estar emocionado, não, senão você mistura as coisas. Exatamente, não pode deixar misturar a emoção com a razão, né? Não. Senadora, vamos falar agora das eleições do ano que vem. Eu me lembro quando eu entrevistei a senhora, acho que foi no mês de março, mais ou menos, eu perguntei como estava a situação do PSL para as eleições do ano que vem aqui em Mato Grosso do Sul. A senhora disse que não tinha muitas informações por estar cedo demais. Hoje, como está o desenvolvimento? Já estão desenhando aí o quadro de candidatos, de governo até mesmo, que vai representar o PSL aqui em Mato Grosso do Sul. Eu queria saber uma outra informação da senhora também. Existe a possibilidade da senhora apoiar aí o Centrão, justamente porque devido ao radicalismo da base enfrentada aí pelo presidente Jair Bolsonaro? Olha, é complicado quando você fala Centrão, assim, eu prefiro falar o centro, porque às vezes vem de uma forma pejorativa. Se você for analisar bem, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem apoio de partidos de centro. Os líderes dele, do governo e no Senado e na própria Câmara, são do centro. Então, assim, na verdade, o próprio presidente, ele tem um relacionamento justamente para permitir a governabilidade com os partidos de centro. O que ele não tem relação é com partidos de esquerda mesmo, mas partidos de centro estão no rol ali da governabilidade do próprio presidente da República. Então, em relação a isso, é complicado dizer. Eu não sei, o PSL até anunciou a vinda do Datena, mas mesmo assim, quando nós falamos, tem um bom tempo ainda para tudo acontecer, as articulações estão
acontecendo aqui no primeiro escalão dos partidos. A gente vê essa movimentação e não tem nada definido ainda. Por mais que exista uma movimentação, nada definido. Então, você pode se lembrar, o próprio presidente da República entrou no PSL, já era em abril, já no tempo ali de fechar as janelas. Então, aquilo aconteceu no último tempo. O próprio presidente também não tem ainda um partido, já anunciou vários, já conversou, esses partidos já brigaram entre si. Então, para você ver que eu acredito que os nomes serão anunciados lá na frente, justamente para evitar um desgaste de partidos opositores, de cada um, eu digo. Então, eu vou dizer para você que nós estamos ainda em fase também de pesquisas aí no Estado, já encomendamos pesquisas, e tudo vai ser de uma forma muito tranquila, serena. Estamos trabalhando agora uma reforma política, reforma eleitoral aqui no Congresso Nacional. Muitas questões estão sendo discutidas ainda, até voto distrital. Então, tem muita coisa para mudar, muita água para passar debaixo dessa ponte. Por isso que dizer assim algo confirmar algo para você, Carlos, de verdade eu continuo na mesma situação de março. Avançou um pouquinho, mas a gente só vê que não tem nada definido e que os partidos vão deixar para definir em cima da hora. Mas a senhora tem a noção de que o nome da senhora é um nome forte para poder representar aí o partido aqui no governo, nas eleições do ano que vem aqui em Mato Grosso do Sul, né? Tenho noção. Isso já tem sido aventado dentro da sigla. E é possível que isso aconteça. É possível, sim. Nós vamos ver como é que as coisas caminham daqui para frente. Se fosse hoje, eu acredito que sim, seria candidata. Mas eu não sei como é que as coisas caminharão até lá. As construções que nós iremos fazer, né? Temos aí também a possibilidade de ou lançar um candidato ao Senado Federal ou apoiar alguém que seja lançado por outro partido, justamente para unirmos forças e não ficar muito difusa a eleição, né? E aí darmos vazão para que sejam eleitos outros, na verdade, aqueles de sempre, né? Que tem aquela construção mais forte. O que nós precisamos agora é de união daqueles candidatos que valem a pena mesmo, de verdade. Aqueles que são mais antigos, mas que provam ser pessoas corretas. Vamos também abandonar certos nomes que vieram agora como uma novidade, mas que nos decepcionaram muito. Isso eu sempre irei, se eu errei, se eu pedir voto para alguém que não condiz, Carlos, eu vou ser a primeira a falar. Eu, nesse aspecto, sou extremamente direta. Então, alguns candidatos estão fora mesmo da nossa sigla, graças a Deus. E é bom que essa alternância é possível, a gente pode mudar, a gente pode rever os nossos conceitos, mas abandonar as bandeiras, Carlos, que me elegeram, jamais. A bandeira da anticorrupção, liberdade econômica e do conservadorismo. E, acima de tudo, é um conservadorismo de Estado mínimo. Nós não podemos interferir sequer na vida sexual das pessoas. Isso não é Estado mínimo. Então, tem muitas questões aí que se contradizem, mas o que nós queremos mesmo é manter as bandeiras hasteadas, e essas bandeiras são, assim, questões de princípio. Senadora, para a gente finalizar a nossa entrevista, o Senado aprovou recentemente a privatização da Eletrobras, onde inclusive a senhora votou a favor desta decisão. Como anda esse trâmite hoje e como essa decisão pode afetar diretamente a vida do sul-mato-grossense? Eu confesso para vocês que o que eu queria mesmo votar era o texto original da medida provisória. Não foi possível porque ela veio repleta de jabutis lá da Câmara. E aí nós discutimos muito essa medida provisória, e aí o governo acabou pedindo, eu disse até ao governo que eu não estava confortável, porque realmente me preocupava certas questões. Mas o governo, para não perder a medida provisória e para avançar, disse que resolveria de uma outra forma posteriormente, de repente até com vetos, enfim.
Nós discutimos bastante, confesso que não foi o ideal, tá? Mas aí você vai votar sim ou não. Você não tem como votar mais ou menos. Ou é sim ou é não. Então, tem questões ali que me preocupam. Eu entendo que nós temos muitas empresas aí para ser privatizadas e empresas que não estão dando lucro, empresas que estão dando prejuízo. Temos uma série delas e eu acho que elas têm que virar prioridade agora, já que a situação da Eletrobras passou. Mas como eu sou uma liberal, né, eu entendo que nós poderíamos começar por aquelas que estão dando prejuízo. Esse é o caminho apontado agora. Mas me preocupa essa situação, a crise hídrica, tudo isso são questões que, de repente, nós vamos ter que voltar a deliberar sobre elas. Agora são 8h11, conversamos com a senadora do PSL de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic. Senadora, foi um prazer recebê-la nesta manhã aqui no Giro Estadual de Notícias do Grupo Feitosa de Comunicação. Carlos, um abraço para vocês, um abraço para todos aí do Grupo Feitosa, para todos os ouvintes e para o meu querido Mato Grosso do Sul. Agora estou indo para a CPI, hoje vamos ouvir uma fiscal de contratos, a Regina Célia. Peço para que as pessoas acompanhem, mas acompanhem de verdade, viu, Carlos? Acompanhem com serenidade e façam comentários que tenham a ver. Nós estamos num momento de amadurecimento político da população, eu fico muito feliz com isso. E, acima de tudo, eu quero deixar aqui o meu abraço para a minha comadre Juliana Mendonça de Faria, os seus pais, a Eda e o seu Maurício. Nós perdemos o irmão dela essa semana, o Luiz Maurício Mendonça de Faria. É uma dor enorme, nós não temos mais como contar nos dedos das mãos as pessoas que nós temos perdido, e essa situação sanitária não é questão de direita nem de esquerda, isso é uma questão de humanidade. É hora dos brasileiros se unirem para resolvermos um problema gravíssimo por que passamos. Então, que as pessoas tenham consciência, vamos nos unir. Nós temos mais questões que nos unem do que nos desunem. Não podemos politizar este momento tão trágico, isso que só nos traz sofrimento. Muita gente, Carlos, não passou por perdas próximas, e aí, às vezes, as pessoas perdem a sensibilidade e não analisam uma perda, e aí, quando as mortes são muitas, elas viram apenas estatísticas. Eu peço a todos os sul-mato-grossenses que possamos nos unir nesse momento, que isso é o mais importante, são as vidas sul-mato-grossenses, já foram mais de 8.000, né, e que possamos, aqueles que têm o privilégio de poder trabalhar em casa, que fiquem em casa, porque tem gente que não tem esse mesmo privilégio, para a gente não sair à toa de casa. Quem não tem esse privilégio, às vezes está lá fora para nos servir. Então, que tenhamos essa consciência, esse carinho, essa empatia, amor ao próximo é o que nós precisamos agora. Um beijo enorme para vocês, que Deus nos abençoe nessa semana que ainda está começando. Obrigado, senadora, um ótimo dia. E para rever e ouvir novamente a entrevista com a senadora Soraya Tronic, ela já está disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, o jornal A Crítica de Campo Grande e logo mais no nosso site acritica.net.